E aí, como estão as vivências missionárias na sua realidade? Eu espero que elas estejam muito maravilhosas. Por falar em vivências missionárias, mais uma vez o podcast Vamos Juntos entra na sua casa, entra na sua vida, brincadeira, entra na sua história, no seu dia a dia, na sua semana, com a temática missionária. Minha gente. Se semana passada nós falamos sobre a experiência da igreja na proposta da CNBB com o mês das missões, esta semana estamos trazendo então a perspectiva salesiana em específico, no que chamamos do Dia Missionário Salesiano, o DMS. É uma iniciativa muito legal que a gente vai falar sobre ela hoje. O tema do Dia Missionário Salesiano desse ano 2024, tudo isso e muito mais você vai conhecer, vai saber e se inspirar aí para a sua vivência na sua comunidade paroquial, na sua comunidade escolar, na sua vida de trabalho, de estudo, enfim. Em todos os âmbitos da sua vida pode ser que seja útil. Então vem com a gente, vamos conhecer mais sobre o Dia Missionário Salesiano 2024 e o convite já está feito. Vamos juntos? Você está no podcast Vamos Juntos. O podcast da Juventude Salesiana. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Sou eu, Padre Neto, aqui falando com vocês e acolhendo vocês com muita alegria, com muito carinho, nesse espaço de crescimento, de fortalecimento de nossa fé, nesse espaço missionário. Pois é, minha gente. 2024 está trazendo aí vários temas interessantes e, inclusive, com relação às missões, o Dia Missionário Salesiano, o famoso DMS, que acontece como uma proposta para todas as comunidades salesianas ao redor do mundo inteiro pelo setor de missão salesiana. Todos os anos acontece, esse Dia Missionário Salesiano, com um tema super pertinente, muito interessante. Inclusive, no ano passado, a gente falou um pouquinho sobre esse tema, cuidar da criação, a nossa missão. Foi muito legal. O de 2022, me lembro que a gente falou também comunicar Cristo hoje, missionários na rede e por aí vai. Eu sei que aí, na sua comunidade, certamente você já está vivendo ou já viveu, enfim, uma experiência missionária no mês de janeiro, com a colônia de férias, ou então também no mês de julho, no período de férias, mas para esse tempo de outubro também, como é o tempo missionário da igreja, a gente trabalha aqui mais um tema missionário que pode servir, como eu falei para vocês na introdução, de inspiração para a vivência aí na sua comunidade, né? Então, o material do Dia Missionário Salesiano está postado no site dos salesianos, sdb.org, né? Você pode procurar lá, é o site oficial da congregação no mundo, né? sdb.org, e vai estar lá no setor de missão o material do Dia Missionário Salesiano 2024. Então, nossa fala aqui no podcast vai todo partir desse tema e de algum artigo que está aqui escrito nesse material que está muito legal. Então, vamos entender um pouquinho. Tal qual foi semana passada, a gente também vai trazer para vocês aqui o link onde vocês podem encontrar o cartaz desse material, né? E que está muito bonito. E aí a gente vai começar falando, logicamente, do tema. O tema é Construtores de Diálogo. E aí o cartaz está muito legal e a gente vai entender melhor um pouquinho dessa introdução desse tema aqui a partir da explicação do cartaz. Gente, para o Dia Missionário Salesiano 2024, como fruto da colaboração entre os setores de missões e formação, foi aprofundado então o tema do diálogo. Construtores de diálogo é o tema principal desse ano. O livro que está postado lá no site sdb.org, está cheio de tópicos bastante interessantes que vão ajudar a refletir sobre como é que a gente pode construir diálogo nos vários âmbitos da nossa vida, na vida em família, na nossa vocação específica, na nossa comunidade, apresentando então várias experiências de todo o mundo sob diversas perspectivas, a perspectiva intelectual, intergeracional, a perspectiva da própria congregação salesiana
E aí o material vai apresentar diversos artigos muito interessantes sobre um monte de temas muito legais que giram em torno do tema central, Construtores de Diálogo. No pôster, a gente encontra logo aí, se você já viu aí o link, ou se não viu o link, vai lá no site da congregação sdb.org e você vai encontrar o pôster lá. Existe um quebra-cabeças, um puzzle, né? Como o povo hoje está falando, que o povo agora está internacional. Então tem um puzzle, o negócio do meu tempo era um quebra-cabeça mesmo, que vai transmitir o sentido de construir, em que é fundamental a presença de todas as pessoas, homens, mulheres, jovens, idosos, leigos, consagrados. Cada um pode dar a sua contribuição segundo o seu próprio estado de vida, segundo a sua própria cultura. As numerosas etnias que enriquecem o mundo vão permitir descobrir e apreciar a beleza da diversidade e aprender a escutar. Tudo isso permite a criação de algo novo, que floresce precisamente a partir do diálogo. A parte fundamental do diálogo, ainda antes de falar, é estar presente. O sacramento salesiano da presença, né, que a gente fala tanto. Estar presente com entusiasmo e colocar-se à disposição do outro. Antes da gente dar um mergulho mais profundo, ou seja, de acordo com o nosso podcast, né? Antes da gente dar passos mais fortes aí, mais intensos, dentro da própria temática desse ano, né, 2024, Construtores de Diálogo, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o que é esse Dia Missionário Salesiano, como é que ele se desenvolve, o que é que tem aí por trás de tudo isso, né? O DMS, né, o Dia Missionário Salesiano, ele foi lançado em 1988, um ano depois que eu nasci em 87. Ele nasceu em 1988 como uma oportunidade de toda a congregação fortalecer o espírito missionário. Os primeiros destinatários desse dia salesiano, desse dia missionário salesiano, são os próprios consagrados, é a própria comunidade de salesianos e depois a comunidade educativo-pastoral, a turma que está ali trabalhando em prol da missão. Depois, os próprios jovens, né, as juventudes que a gente encontra em nossas realidades e todos os membros da família salesiana. O DMS não é necessariamente um dia. Importante é propor esse itinerário educativo-pastoral, sendo o DMS, o Dia Missionário Salesiano, o ponto culminante como uma expressão do espírito missionário de toda a comunidade educativo-pastoral. Cada inspetoria, então, deve escolher uma data ou um período que seja mais adequado ao seu ritmo e calendário para poder viver com completude esse momento forte de animação missionária. E aí, o trabalho da realização dos materiais do DMS, como esse que está sendo fonte para o nosso podcast de hoje, nosso episódio, ele está sob a direção do setor para as missões e envolveu muitas pessoas de diversas inspetorias do mundo inteiro, e esse ano contou com a colaboração especial do setor para a formação. E a partir daí existem 3 movimentos, né, que se fazem em torno desse DMS. Primeiro é a oração. A ação missionária brota e sustenta-se no encontro com Deus. Então, todos os membros da comunidade educativa pastoral contribuem com a oração pelos salesianos missionários e pelas vocações missionárias. Todo dia 11 de cada mês é, então, uma oportunidade para rezar segundo a intenção missionária salesiana mensal. Ou então através da oração específica do DMS, que logicamente rezaremos aqui nesse finalzinho do nosso episódio. Depois da oração, da perspectiva da oração, vem o apoio a um projeto, segundo movimento, né? Por ocasião do DMS, é proposto então um projeto para que todas as comunidades possam apoiar uma experiência educativa de solidariedade concreta oferecidas aos jovens e além, é claro, de coletar ajuda para essas comunidades. Depois existe a verificação, terceiro movimento. A revisão após o DMS é tão importante quanto a preparação e a celebração. Deve-se avaliar se o DMS foi realmente capaz de formar para a cultura missionária na comunidade local ou inspetorial. Isso tudo por meio de um tema proposto para cada ano, como desse ano Construtores de Diálogos, colhendo considerações para as sugestões ou talvez correções
futuras. Então aí desde 1988 até esse ano 2024, a gente teve várias temáticas bastante interessantes. E aqui no material a gente vai encontrar um monte de artigo muito legal para a gente trabalhar o DMS. Muitos artigos ótimos. Mas aí vamos dar uma mergulhada primeiro no tema geral, construtores de diálogo, para a gente poder escolher aqui uma perspectiva interessante desse material, só para deixar o gostinho, para vocês poderem mergulhar ainda mais. Depois, como eu disse a vocês, esse material não é exclusivo meu, não só está na minha mão. Vocês podem pesquisar lá no site da congregação, é até interessante vocês conhecerem mais aspectos daquele site ali, mas novamente eu digo aqui, sdb.org, vai lá dar uma pesquisada, tá? Então, o que é que a gente tem aqui como uma palavra mais interessante para esse dia? Vou trazer aqui o texto do padre Aivo Coelho, que é salesiano de Dom Bosco, que é conselheiro geral para a formação. Ele diz assim: o tema do Dia Missionário Salesiano, DMS, desse ano, é construtores do diálogo. Quando olhamos para a fonte da nossa vocação missionária salesiana, percebemos que o diálogo está enraizado na realidade do próprio Deus Trino. Deus nos alcança e nos convida a responder com liberdade. Desse diálogo de chamado e resposta, nasce então o significado e a força da missão a qual o Senhor nos envia. Nossa vocação missionária é uma realidade relacional e de diálogo, dialógica. Encontramos a primeira manifestação dessa realidade dialógica e relacional no seio da nossa família. É ali que aprendemos a nos relacionar e a dialogar com os nossos pais, os nossos irmãos e irmãs, os nossos parentes, sejam eles mais velhos ou mais novos. O círculo de diálogo amplia-se para além da nossa família, abrangendo então escola, igreja e a sociedade. Todas essas experiências influenciam a nossa mentalidade e determinam a maneira como dialogamos com os outros. Aprendemos a superar os bloqueios e desenvolver os pontos fortes, aprendendo a dialogar com respeito a nós mesmos e aos outros. Com paciência e confiança, sabemos que o diálogo é a maneira que Deus nos acompanha e a maneira como Ele quer que sejamos. Acreditamos na missão de Jesus, reunir os filhos de Deus que estão dispersos. Então, como é que a gente, agora é um adendo meu, né? Como é que a gente vai fazer essa reunião se a gente não dialoga, se a gente não está junto, né? O Dia Missionário Salesiano desse ano deve nos ajudar a compreender, antes de tudo, que o diálogo é parte integrante do significado de ser discípulos missionários de Jesus. Seja o DMS um passo a mais no esforço de construir a cultura do diálogo. Continuemos a inspirar-nos no espírito de família que Dom Bosco criou lá em Valdoco e nos deixou como herança preciosa. Linda, né não? Essa fala? Pois é, ela vai ajudar a gente então a aprofundar todos os outros temas que estão aqui, que seria muito legal se na sua comunidade, no seu grupo jovem, na sua realidade aí, vocês vissem. Bom, eu vou trazer para vocês um dos temas que estão lá e vou fazer uma leitura dele aqui e a gente vai comentando. É do padre, olha o nome do bonito, é do padre Jaroslav Vrakovsky, salesiano, e ele mora no Ulaanbaatar, da delegação salesiana da Mongólia. Ele é um missionário. Vou repetir o nome, hein? Padre Jaroslav Vrakovsky, salesiano de Dom Bosco. E o texto que ele trouxe, acho que é bastante atual, muito interessante, e a gente jamais falou dele aqui no podcast. Falaremos então agora, que é Em Diálogo com a Tecnologia Atual, um desafio da inteligência artificial. Olha que chique, até rimou, não é? Em diálogo com a tecnologia atual, o desafio da inteligência artificial. Vamos então ao texto, vamos embora. O que é que nos ajuda então o padre Jaroslav Vrakovsky? O que é inteligência artificial, a IA? Devemos ter medo dela? Como podemos utilizá-la? Como podemos utilizá-la em base pedagógica na nossa vida cotidiana? São temas que nos últimos tempos têm sido muito discutidos em todo o mundo. E nós, salesianos, estamos conscientes da mudança do mundo que nós estamos vivendo? Então,
próximo título é A Revolução da Inteligência Artificial. Vamos embora dar mais uns passos nele. Durante séculos, pensou-se em máquinas humanas que pudessem trabalhar e pensar como pessoas. Essa ideia tornou-se mais clara nas obras de ficção científica do século XX. Por exemplo, em 1921, o dramaturgo tcheco Karel Čapek, deve ser assim que se pronuncia esse nome, publicou a obra de ficção científica Os Robôs Universais de Rossum, que introduzia a ideia de pessoas artificiais, por ele chamadas de robôs. Foi essa a primeira utilização conhecida da palavra. Quem podia imaginar que 100 anos depois a sua visão faria parte da nossa vida cotidiana? Em nossa época moderna, a inteligência artificial está em toda parte. Está presente nos meios de transporte, nas comunicações e nos lugares de lazer, só para citar alguns lugares, né? E a inteligência artificial continua a crescer, tornando-se sempre mais, dia a dia, parte integrante nas sociedades mais modernas. As empresas estão investindo milhões e milhões de dólares no desenvolvimento das inteligências artificiais sempre mais avançadas. Embora a ideia da IA não seja de toda nova, muitos consideraram o ano de 2022 e 2023 como um evento histórico, porque a IA se tornou amplamente acessível graças ao famoso Chat GPT. Chat Generate Pre-Trained Transformer. Gostaram? Que chique, que eu tô falando inglês. Trata-se de um chatbot, de um chat robotizado, de inteligência artificial, que foi desenvolvido pela empresa OpenAI, ou seja, inteligência artificial aberta, lançado no dia 30 de novembro de 2022. Até há pouco tempo, não pensávamos que a inteligência artificial seria capaz de compor uma poesia, por exemplo, escrever um texto complexo ou desenhar um quadro. Enquanto vocês estão lendo esse artigo, os programas de inteligência artificial estão pintando retratos cósmicos, estão respondendo e-mails, preparando as declarações de rendimentos ou então gravando músicas. Escrevem memorandos para empresas, fazem depuração de códigos, desenham projetos arquitetônicos e acabam fornecendo também conselhos de saúde. Os geradores da IA. Não existe uma só inteligência artificial, mas muitos geradores de inteligência artificial, para fins bastante diferentes. O já citado ChatGPT é um exemplo de text-to-text, ou seja, texto para texto. Mas existem geradores de texto para imagens, sempre mais populares, como o DALL-E, Midjourney, entre outros, que vão permitir gerar a arte a partir de um texto. Isso aí muita gente já está fazendo, né? Inclusive a nossa juventude, de algumas comunidades nossas, já estão também trabalhando alguns cartazes a partir disso. Em direção oposta, operam os geradores de imagem para texto, que são capazes de analisar as imagens e de reconhecer nelas os diversos conteúdos. É possível até criar música, imagens 3D ou então mesmo vídeos de modo que nunca a gente imaginou. Máquinas de aprendizado. A programação tradicional baseia-se num código que é executado passo a passo. As máquinas de aprendizados, as ML, são máquinas de aprendizagem automática. Diversamente, é um modo de permitir à inteligência artificial aprender. Em outras palavras, baseia-se em 3 fases. Na primeira fase, recolhem-se muitos dados de fontes diversas. Na segunda, instrui-se um modelo de dados para poder reconhecer os modelos. E na última fase, trata-se o modelo específico. Existem muitas fontes que nos ajudam a compreender essas máquinas de aprendizagem, onde é possível construir um pequeno modelo de dados, instruí-lo e atualizá-lo na prática. E aí, então, vale a gente se preocupar com essas IA, com a inteligência artificial? Por muito que a IA possa parecer útil para as nossas vidas, e aí a gente vem percebendo como elas realmente são, crescem as preocupações quanto ao seu uso impróprio. Por exemplo, em fevereiro de 2023, a revista Time colocou na capa um screenshot, um print,
de uma conversação com o site GPT, escrevendo que a corrida aos armamentos da IA está a mudar tudo. E a corrida aos armamentos da IA já começou. Comece a se preocupar. Deepfakes, ou seja, fotos, vídeos, áudios extremamente realistas, mas criados pela inteligência artificial. Também a pornografia infantil, influência sobre a opinião pública e eleições, perigos para a democracia. Existem muitas outras coisas bastante preocupantes. E aí, então, vem a minha opinião a respeito disso, né? De fato, gente, a empresa, né, do ChatGPT, ela tem um dono ou um grupo de acionistas que tem uma opinião específica. E aí vocês acham que se todos eles torcem, por exemplo, pelo Palmeiras, será que eles vão propor textos que depreciem, que menosprezem esse time? Não, eles vão querer que esse time seja exaltado. Então, esse é o problema das empresas particulares. Elas vão trabalhar a partir do seu próprio ponto de vista, que nem sempre é um ponto de vista interessante para a maioria da população, porque tudo que uma empresa, infelizmente, tem feito atualmente é gerar lucro para si própria. Talvez fortalecesse num poder econômico ou de informação, e isso é bastante problemático. Então essas IA, dependendo da utilização, elas vão complicando um pouquinho o desenvolvimento da nossa cognição, né? E aí o ponto que o padre Jaroslav traz para a gente a seguir é: devemos fazer crescer a inteligência artificial como uma criança. Mo Gaudat, ex-responsável comercial do Google X, fala de 3 coisas inevitáveis no futuro da inteligência artificial. Antes de tudo, não podemos deter o seu desenvolvimento. Depois, daqui a alguns anos, a nossa inteligência artificial será a coisa mais inteligente do planeta. Ele prevê que até 2045, a IA será milhões e milhões de vezes mais inteligente do que nós. Nessa situação, não podemos prever como será o mundo. As máquinas de IA vão nos eliminar como uma ameaça para o planeta? A terceira coisa inevitável é que, segundo ele, durante o desenvolvimento da IA, acontecerão também coisas ruins. Cada descoberta, porém, comporta efeitos positivos e negativos. A resposta ao nosso futuro não é encontrar um modo de controlar as máquinas, de limitá-las com algum programa, mas de fazê-las crescer como se fossem nossos filhos. O único modo de enfrentar a IA é começar a comportar-se como bons pais, que poderiam ensinar a essas máquinas os valores de que queremos ocupar-nos. E assim termina o padre Jaroslav com o seu ponto de vista. E aí, concordam? É uma forma da gente começar a trabalhar a questão do diálogo, né, gente? A gente precisa se compreender, se entender e, inclusive, dialogar com a tecnologia atual. Trabalhando, então, com honestidade com relação a isso, a gente vai poder desenvolver uma coisa muito bacana. Mas, se o nosso caminho não vai por aí, então fica difícil. Nesse sentido, é interessante que a gente entenda, né? Essas máquinas estão aprendendo, mas elas estão aprendendo com quem? Com a gente. Então, foi isso que o padre falou, né? Se a gente interage direito com elas, elas não vão nos dominar de um jeito ruim, né? É por isso que é interessante que a gente perceba que a IA pode reduzir a capacidade de uma criança para ser criativa e usar a imaginação. Porque isso vai fazendo com que o mundo dela seja limitado a uma perspectiva de máquina e ela fique sem o desejo, sem a possibilidade de explorar o mundo ao seu redor e de imaginar novas possibilidades. Como é que vocês acham que a gente ficou tão inteligente, hein? Que a humanidade se tornou tão inteligente? Foi a partir da pesquisa, do estudo. Só que nos últimos anos para cá, com a facilitação muito grande de qualquer informação, diminuiu bastante a nossa capacidade de explorar, de imaginar, de criar, de pensar novas possibilidades. E aí, amores, nossa geração tem sido cada vez menos inteligente, tem produzido cada vez menos riqueza,
com relação à população como um todo, e a gente está sofrendo aí. E para que a gente não tenha um futuro ruim, é interessante mesmo que a gente saiba dialogar, por exemplo, com as novas tecnologias. Esse foi um dos textos, um dos temas do DMS desse ano 2024. Tem um monte de artigo muito legal mesmo, bastante diferente cada um entre si, e que vale a pena você dar uma pesquisada aí com a sua comunidade e com seus amigos. Fica então aqui a inspiração para vocês. Pesquisem, procurem, vamos criar pontes de diálogos entre nós para que a gente saiba realmente vivenciar o reino de Deus a partir do diálogo, da conversa, da troca de experiências, enfim, da gente ser capaz de se ouvir. É isso que a proposta do DMS esse ano traz pra gente, e eu espero que aí na sua comunidade você também se inspire para viver experiências de diálogo numa construção de algo novo e muito melhor para nossas comunidades. Vamos terminar então esse nosso episódio com a oração do DMS 2024? Vamos embora. Então, vamos nos preparar para esse momento. Peço que você abra seu coração e aos pouquinhos se concentrando para a gente fazer lindamente essa oração juntos, tá bom? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Trindade, nós vos amamos, louvamos e adoramos. Vós, comunhão de 3 pessoas, sempre em diálogo amoroso entre si, fazei que as nossas vidas sejam modeladas por vós. Pai e Criador de todas as coisas, ajudai-nos a ser construtores do diálogo, onde quer que estejamos, em nossa família, na escola, no trabalho, nos campos de jogos, entre religiões, raças, culturas diversas, entre ricos e pobres. Jesus, vós que sois a palavra, fazei que nossas palavras produzam vida, as nossas vidas e ações construam pontes entre pessoas e derrubem os muros que dividem e destroem. Espírito Santo, fogo de amor, purificai os nossos corações. Fazei que cheguemos a dialogar com o vosso coração e o coração dos outros e o coração de toda a criação. Assim seja. Amém. Espero que você fique com Deus, que Ele te acompanhe, que Ele te guie, que nessa construção de diálogo entre você e seus irmãos, entre sua comunidade e as demais comunidades, a gente viva cada vez mais intensamente o projeto de Deus para nós. Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostaram do tema? Pois muito que bem, semana que vem a gente chega com mais um tema muito legal, salesiano, e eu espero que você curta, que você goste bastante, e desde agora já te aguardo para que a gente viva mais e mais o nosso projeto lindo de santidade, de crescimento na nossa fé, aqui com o nosso podcast. O convite está feito já para o próximo episódio. E aí, vamos juntos? Essa é uma iniciativa da AJS Nordeste e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.